Vamos falar um pouquinho hoje sobre espionagem soviética no nazismo. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Rafa Pinheiro, professor de desenho de quadrinhos, quadrinista também, né? Editor do Universo Guará, e mais uma vez aqui no canal do Stuttgart para falar para vocês sobre Sorga, esse quadrinho aqui, né? O espião, que foi escrito e desenhado pela Isabel Kreitz. E eu espero muito estar falando o nome dela bom o suficiente, minha pronúncia de alemão não é muito boa, peço perdão pelo assassinato linguístico aí, tá bom? Então Sorge é uma... Sorge é um quadrinho sobre esse cara, o espião, né? Ele era um espião soviético que estava dentro do regime nazista e trabalhava contra o regime nazista, né? Contra o Hitler, contra os nazistas de forma geral. E é uma história peculiar, uma história curiosa que eu não conhecia. Inclusive aqui atrás a gente tem alguns de blurbs, isso aqui, né? Que são essas frasezinhas. Tem o Tom Clancy falando, né? O autor famoso de livros de espionagem e tudo mais, que até viraram um videogame, né? E tem até o Ian Fleming falando, cara. Pra quem não sabe, Ian Fleming é o criador do 007, né? Falando sobre quão legal é essa história, quão importante o Sorga é pra história da espionagem mundial, enfim, pro entendimento dessa coisa de inteligência entre países e como você pode manipular informação, atravessar informação através de fronteiras, e espionagem, gente, espionagem basicamente, tá bom? Então aqui a Kreitz, ela consegue contar a história dele, uma parte da vida específica, né, durante o regime nazista, durante o Terceiro Reich, e esse momento ele estava no Japão, né, então é um momento muito particular da vida dele, onde ele estava no Japão, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse livro, sobre como ele funciona, sobre história, roteiro, desenho, narrativa gráfica, beleza? Então antes de começar oficialmente, se inscrevam aqui no canal do Instituto Goethe, tá? Se inscrevam nas redes sociais deles também, Instagram e tudo mais. Me sigam também. Eu tenho um canal de quadrinhos onde a gente fala sobre produção, sobre criação, crítica, análise, estudo, né? Tudo a ver com quadrinhos. Então se você se interessa por isso, se inscreva lá. Bom, gente, como eu falei, esse quadrinho vai acompanhar a história do Sorga durante o Terceiro Reich, né? Durante o regime nazista. Ele estava no momento no Japão, né? Ele é um dos espiões que estava ali trabalhando contra o regime nazista no Japão. E você acompanha a maior parte da história pelo ponto de vista, na verdade, de uma musicista, né? Uma moça alemã que vem pro Japão para fugir do regime nazista, porque ela não concorda com o que está acontecendo, né? E ela tenta se isolar, se exilar, para não ter que lidar com as consequências de não concordar com aquilo e provavelmente sofrer sanções lá na Alemanha. E ela vem pro Japão, eles se encontram, se conhecem, eles frequentam a embaixada alemã no Japão, né? Ele, como espião, ele é um cara que está disfarçado como jornalista, mas ele tá o tempo todo na embaixada alemã, ele tá o tempo todo lá com a galera para pegar as informações, para saber o que está acontecendo, para passar as informações para quem ele precisa, né? Um trabalho de espião, um trabalho de espionagem que a gente já espera. Antes de entrar em mais aspectos técnicos do quadrinho, vamos falar um pouquinho sobre a autora, né? A Isabel Kreitz. Ela foi uma das pioneiras da Alemanha a fazer graphic novels, né? A fazer quadrinhos longos assim, fechados, com cara de livro, né? Nos anos 90 isso. E eu falei dela, na verdade, num outro vídeo aqui pro canal do Instituto, né, onde eu falo sobre o panorama do quadrinho ao longo da história na Alemanha, né? Então eu tenho uma parte 1 no meu canal, o link tá aqui na descrição, e a parte 2 que cita esse momento das graphic novels, com ela, com o Kleist também. Então a gente tem um momento que ela é citada, né? É muito legal saber que a gente fala daquilo naquele vídeo, né? Que a gente cita esse panorama, e agora vem com vídeos específicos falando desses autores, né? Para mostrar as obras deles. Então eu acho interessantíssimo isso. Bom, ela nasceu em 67, né? E estudou em Nova York e em Hamburgo. Na verdade, ela deu uma voltinha ao mundo aí, conheceu quadrinhos de outros lugares, né? Conheceu quadrinhos americanos que são bastante conhecidos, bastante icônicos, né? É uma escola bem diferente da escola alemã, que segue a linha do quadrinho francês, né? Franco-belga e italiano. Então ela passou por outras escolas de quadrinhos, né? E voltou para fazer algo totalmente novo, porque o que ela desenha é muito diferente de tudo que a gente vê, né? No mercado alemão, específico no mercado de quadrinhos como um todo, na verdade, né? Ela é uma autora muito rápida, sim, rápida. Ela produz muitos títulos, então ela tem muitos e muitos quadrinhos bem pequenininhos, na verdade, né? Curtas, quadrinhos de histórias curtas, graphic novels mesmo, como essa aqui, grandonas, né? Completas e tal, muitas páginas. Ela tem 3,
né? Ela foi indicada a diversos prêmios ao longo da carreira dela, incluindo, em 97, o German Comic Prize, que é o grande prêmio de quadrinhos, né, na Alemanha. E ela fala na biografia dela, no site, né, tá até na descrição, se você quiser ler a biografia dela, ela fala sobre como que ela faz dinheiro, na verdade, ela ganha vida ilustrando qualquer coisa, né? Ela ilustra livro infantil, ela inclusive adaptou para quadrinhos alguns livros infantis, né? Então ela ilustra de forma geral e ela ganha dinheiro com qualquer coisa, qualquer ilustração que não seja quadrinho. Porque ela brinca que quadrinho não dá dinheiro também. Igual a gente fala aqui no Brasil, a gente sabe que o quadrinho é muito complicado de fazer dinheiro com quadrinho. E a gente fala também nesse vídeo de panorama, né? Que tá aqui na descrição para vocês assistirem. Assistam esse vídeo, gente, sério, é importante. Esse vídeo fala sobre como que a cena alemã de quadrinhos é muito parecida com a cena brasileira de quadrinhos, né? Nesse sentido de que não é tão valorizada, é difícil fazer dinheiro nela, né? E ela conseguiu despontar, ela fala brincando, claro, porque ela fez dinheiro, ela conseguiu despontar, se tornou uma autora referência, na verdade, né? E esse quadrinho particularmente foi o que fez ela ganhar os holofotes. Falando da história especificamente, né? Como eu já tinha começado a falar, conta a história do Sorg, como ele viveu no Japão, né? E é uma história de espionagem, gente. Não sei se vocês são fãs aqui, pra quem tá assistindo esse vídeo, né? Então, o que você espera de uma história de espionagem? Você tem intriga, mistério, traição, né? Não tem muita ação, na verdade. É um quadrinho que, curiosamente, né? Eu estava esperando uma coisa mais 007, com umas doideiras acontecendo e perseguição e tal. Não tem tanto disso, né? É muito mais uma intriga pessoal, são nuances. Então o cara fala uma coisa, aí a sala fica todo mundo em silêncio. O cara fala outra coisa, uma alfinetada sutil, né? Então é tudo muito sutil. Como, na verdade, é a espionagem de verdade, gente. Assim, a espionagem do 007 é uma coisa de Hollywood. A espionagem de verdade é isso, é você ficar lá, ouvir as coisas, aí passa informação, aí fulano ouviu que ciclano disse tal coisa, e aí passou pra sei lá quem, né? E aí o cara era amigo do embaixador, e aí ele conseguia alguns favores, e aí o cara passava informações que eram privilegiadas, ele passava para outros caras, e aí o cara que ele passava informação não seguia o que ele tinha dito. Enfim, é um tipo de trama que vale a pena você, de fato, se debruçar para entender, né? Porque ela não é tão simples assim. Mas ela é interessante, né? Se você gosta desse lance de entender o que passava na cabeça dele, né? O que passava naquele momento histórico, né? Porque a gente acompanha, na verdade, o Japão como um todo, né? Como que foi a reação do Japão quando a guerra foi declarada, né? Quando o regime foi instaurado, quando as sanções do governo começaram a ficar mais bruscas, né? Como é que o Japão reagiu a isso? Como é que a embaixada alemã reagiu a isso? Como é que pegou isso politicamente? Né? Pegou bem, pegou mal? Isso é interessante de ver, uma questão um pouco histórica. E tem, inclusive, bastante estudo por trás disso aqui. É um livro que você pode usar para entender a história da coisa mesmo, né? É um livro que, até onde eu sei, tem muito pouca ficção. É um livro que dá para classificar ele como jornalismo em quadrinhos, né? Jornalismo em quadrinhos, para quem não sabe, é toda uma área de estudo dos quadrinhos. A gente tem vários autores proeminentes, né? O Joe Sacco, como exemplo principal, né? No Brasil tem muitos quadrinhos também jornalísticos, né? Tem a Gabriela Gute, acho que é assim que fala o nome dela. Temos vários outros exemplos legais aqui, mas esse quadrinho é jornalístico porque ela vai entrevistar as pessoas, vai procurar informações, né? Aqui no final do livro, inclusive, a gente tem toda uma seção com fotos, com relatos, entendeu? Tem uma parte aqui bem interessante, onde você vê quem é quem, né? Ela passa os personagens para você saber quem é quem no final das contas e identificar cada um. Então, como história, tanto no sentido de entretenimento quanto no sentido histórico mesmo, é muito interessante, funciona bastante. O desenho eu acho que é o ponto principal aqui, né? O ponto-chave, que é bastante diferente, como eu disse no início do vídeo. Ele é muito fora da curva, porque a Kreitz, ela faz um desenho em grafite, né? Isso aqui é grafite, gente. Grafite. É o tipo de coisa que é raro de ver no quadrinho porque é difícil de fazer funcionar, né? E aqui é uma exceção porque funciona, né? Mas nem em todas as partes, né? Tem alguns momentos que a coisa não funciona tão bem assim por conta do tipo de arte que ela escolheu, né? Porque é o tipo de arte, gente, pra quem curte um pouquinho de desenho, né? Você trabalha com chiaro escuro, que a gente chama, né? Que é luz e sombra. Não tem tanto linha, né? Você não trabalha com linhas, você trabalha com volumes. Isso é muito legal porque é muito mais realista, né? A galera que faz aquelas ilustrações anatômicas e tal, e realista. O realismo vem desse tipo de desenho, né? Isso é legal, porque dá uma camada realista, essa coisa histórica, né? Esse peso histórico para a coisa tá presente no desenho, mas em compensação, por ele ser muito realista, ele mostra as coisas como elas são, com muitas aspas, porque o desenho nunca é como as coisas são. Mas ele é mais próximo da realidade. E isso impede que você use o desenho como artifício narrativo, né? Então tem alguns quadros que eu tenho um monte de gente aqui, por exemplo. Vou pegar um quadro interessante aqui para mostrar para vocês. Olha só. Aqui, por exemplo, tá vendo?
eu tenho um monte de informação e eu não consigo separar planos, né? Eu não consigo separar o plano dessa árvore aqui, desse lado, porque é tudo na mesma intensidade de preto, porque, afinal de contas, é um desenho realista, né? Então, em horas que tem várias pessoas na cena, você tem que saber quem é quem, quem tá onde, quem tá na frente, quem tá atrás. Isso acaba dificultando um pouco, porque você não pode usar o recurso do quadrinho desse desenho mais simples, separação de planos, por cor, por hierarquia de traço, né? Você botar um que tá mais perto com uma linha mais forte, que tá mais longe com uma linha mais fina. Isso não existe aqui, porque não tem linha, né? Então, em alguns momentos, em cenas mais complexas, a coisa pode ficar um pouco perdida. Você fica, quem tá ali? Quem tá fazendo o quê? Né? Mas, assim, não é uma coisa que interfere na leitura, porque a leitura é muito gostosa. E ela é, como eu disse, uma leitura informativa, mais que qualquer outra coisa, né? É um quadrinho quase histórico, quase jornalístico. Não é jornalístico, ele é quase histórico, mas é jornalístico. E um elogio que eu tenho que fazer ao desenho dela é a representação de cenários e indumentária, e carros. Sério, gente. Olha só. Olha os cenários desse quadrinho, gente. É muito bonito, é muito bonito. E é uma precisão, não é só bonito porque a perspectiva tá certa. Ó, olha aqui, por exemplo, uma cena que eu falei que tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo. Os cenários são incríveis, incríveis. A indumentária é incrível. Ela se preocupa muito em colocar os carros corretamente, né? Os carros da época, as arquiteturas da época, as roupas da época. Como eu disse, é um quadrinho jornalístico, teve um estudo por trás disso, claramente, né? Então isso é um ponto positivo demais, porque é difícil, gente, desenhar carro, é difícil, é desagradável, né? E ela faz questão de fazer o negócio direitinho, então parabéns pra ela. Os cenários passam aquela sensação do lugar, entendeu? Como eu disse, é quase ver um documentário. Eu diria que é ver um documentário isso aqui, né? Ler um documentário. Porque ele tá falando sobre um momento específico da história do personagem e você acompanha quase um frame de filme, sabe? Você vê naquela época. E o fato de ser preto e branco ajuda a você a visualizar aquela coisa do passado, né? Isso é nos anos 40 e tal. Eu gosto bastante, no fim dos anos 30, na verdade, né? Eu gosto muito disso, é um recurso bastante interessante que ela usa. E por fim, fala sobre a narrativa, né? Sobre, de fato, a narrativa gráfica, como você lê esse quadrinho. Ele é um quadrinho bem, como eu disse, fluido dentro do possível, porque é um quadrinho que tem muita informação, né? Muita conversa. Me incomoda um pouco isso, de que ele é bastante... A gente chama isso de talking heads, né? Tem muita cena de gente conversando o tempo todo. Aqui, né? Pouca ação. E não que seja necessariamente um problema, né? Mas aqui, como tem bastante... E ela tenta até variar o ângulo das câmeras, né? Botar a câmera de cima, de baixo, mostrar detalhes. Mas como é só a gente conversando o tempo todo, em alguns momentos fica um pouquinho monótono, né? Fica um pouquinho lenta a leitura fica um pouco arrastada, mas nada que impacte a sua experiência, porque o que está sendo dito é interessante, né? É intriga, é fofoquinha, né? Isso é legal pra gente falar de uma história sobre espiões, afinal de contas, né? Eu já disse do foco, né? Essa questão que eu falei do desenho ser muito bonito, porém ele ser com o mesmo nível de detalhe em tudo, você perde um pouco do foco às vezes. Então, é normal em quadrinhos a gente ter que a gente quer mostrar de importância naquele quadro, sendo mais detalhado, mais bem definido, e o que está em volta ser mais só contextual, né, só esquemático, para dar a entender. Aqui não, aqui como ela desenha tudo certinho, de fato, em alguns momentos você perde um pouco do ritmo de leitura, porque as cenas você demora a entender o que acontece naquela cena, né, porque tem que entender o desenho. Mas a maior questão aqui que eu acho curiosa sobre a narrativa desse quadrinho é o uso dos balões. Porque, gente, muitas vezes o balão não cabe na cena, porque a cena é muito, como eu disse, muito detalhada, tem muita informação em cada quadro, né, e o balão não cabe ali. E o que ela faz? Ela vai sangrando os balões, tá vendo? Os balões vão atravessando de um quadro para o outro. E isso tem um potencial de dar errado, né? Um potencial de você tá lendo um quadro e você lê o balão do quadro de baixo antes de ler o balão da frente e ler na ordem errada. Isso é muito fácil de dar errado. E, curiosamente, o quadrinho tem muitas páginas, né, gente? Olha só, são 250 páginas de quadrinho. Ela conseguiu fazer isso com maestria e em umas 2 ou 3 vezes só eu li errado, assim, eu li na ordem errada. Porque que ela consegue fazer isso aqui, ó. Ela consegue colocar a sua leitura, mesmo sendo, essa página aqui, mesmo sendo com o balão vazando, né? Ela consegue passar, olha só, você lê nessa ordem, ele faz a curva para você, tá vendo? Ele leva você, tem um percurso de leitura que ajuda você a entender o que está acontecendo. Então, teve bastante estudo aqui, não só um estudo histórico de pesquisa do Sorga, mas teve um estudo narrativo de como colocar esses balões de forma que não atrapalhe a leitura, pelo contrário, ajude a conduzir o olhar do leitor. Muito legal, né? É um quadrinho que vale a pena ser estudado por esse motivo, simplesmente, além de todos os outros, né? Então, eu recomendo a leitura. A biblioteca do Instituto Goethe tem esse quadrinho, se você quiser conhecer, se quiser pegar, né? Quiser se filiar à biblioteca. O link está aqui na descrição, beleza?
E é isso, gente. Fica por aqui. Vocês já leram, não leram, gostaram ou não gostaram? Se gostam desse tipo de história, comentem aqui embaixo e vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? É isso. Daqui a 2 semanas eu apareço de novo aqui pra falar de mais um quadrinho pra vocês. Não vou falar qual é não pra deixar surpresa. Beleza? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa direta todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!